Meus amados, só uma observação aqui. Chama o Agnaldo também, não apresentou? Ah, sim, que eu não ouvi. Que Deus abençoe a todos que nos visitam, os nossos irmãos que estão retornando, para nós é uma alegria. Aqui essa é a casa do Papai do Céu. Aonde nós estivermos, é o lugar de adorar a Deus. Temos que adorar a Deus, independente de placa de igreja. Eu quero dizer um negócio para os irmãos aqui. A Assembleia de Deus, Igreja Batista, as outras igrejas, nome de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Se nós botarmos na nossa mente que o Salvador é Jesus, nós vamos entender que nós somos livres para adorar a Deus em qualquer denominação, em qualquer igreja. O importante é estar adorando a Deus. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2. Quando o Tiago foi ler aqui, ele disse: rapaz, eu vou mudar a palavra, porque é a mesma palavra, mas eu entendo que seja a confirmação de Deus. Lucas, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Porque quando nós falamos Evangelho de Lucas, o Evangelho não é de Lucas. O Evangelho é de Jesus. Mas quem escreveu foi Lucas. Amém? Aí quando vocês forem ler a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Mateus. Lembrai-vos, o Evangelho não é de Mateus. O Evangelho é de Jesus Cristo que Mateus escreveu. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta às faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é noite de alegria, amém? Hoje é noite de alegria. Aí eu fico pensando, e estava aqui meditando, irmão Josias e os demais irmãos, nós temos aí a semana toda, e nós trabalhamos, lutamos, às vezes sentamos na roda de amigos para dar risada, para falar A, para falar de B, para falar de C, mas temos que entender que esse momento aqui na casa de Deus é simplesmente para adorarmos ao Senhor Jesus. Este é o lugar onde o Senhor separou para que o seu nome fosse glorificado por uma multidão que aqui hoje está. Então você tem a oportunidade de se despir de tudo aquilo que te incomoda, de tudo aquilo que não te traz bem,
e agora se vestir da glória e do poder e da unção de Deus, para que possamos entender a palavra de Deus. Quando alguém vai pregar a palavra de Deus, que seja criança, que seja adulto, pastores, senhoras, senhores, nós temos que estar com nossos corações abertos para ouvir. E o que impede de nós ouvirmos a palavra de Deus são tudo aquilo que o diabo coloca no coração dos homens. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento de muitos para que não pudessem ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus ela é poderosa nessa noite para abrir os nossos corações, para que saiamos daqui cheios da graça, cheios do poder, cheios da unção. Quando damos ouvido à palavra de Deus, nós temos paz com nós mesmos. Viemos aqui nessa noite buscar paz, buscar alegria e, acima de tudo, a salvação que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos toda a semana trabalhando, lutando. Verdade, mas esse é o momento agora de servir ao Senhor, de adorar a Deus, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Se você está aqui nessa noite, foi o Senhor que te deu essa oportunidade, porque você tem que ser grato a Ele por a oportunidade de estar aqui. Mas nessa noite Deus me trouxe, ao ler essa palavra, uma mensagem que acredito que os irmãos conhecem, o anúncio do nascimento de Jesus. Mas se nós voltarmos um pouco atrás na história, antes de chegar ao anúncio do nascimento de Jesus aos pastores, nós vamos entender que a humanidade estava perdida, porque todos os seres humanos se desviavam do caminho do Senhor. O povo de Israel fazia tudo aquilo que era contrário à voz de Deus. E o povo sofria, porque nenhum Salvador havia se levantado sobre a terra. E observe, se nós voltarmos lá na história, Deus levantou grandes homens como Abraão, Isaac, como Jacó, como Davi, entre outros homens, para ver se a humanidade olhasse para aqueles homens e a ver se ouvisse e olhasse uma perfeição nele. Mas todo o homem é imperfeito, todo homem pecou. Abraão pecou, Davi pecou, aleluia, Jacó pecou, Isaac pecou, os grandes homens da história pecaram. E era necessário, aleluias, alguém que viesse a essa terra, que vivesse como os homens nessa terra, mas que não trouxesse consigo o pecado, que vivesse nessa terra sem pecar. E Deus olha do mais alto céu e não vê ninguém capaz. Não vê ninguém capaz de viver nessa terra sem o pecado. Sem pecar. Até porque, aleluias, Deus quando criou o homem e quando criou a mulher, ali no jardim, colocou no jardim para cuidar do jardim, eles não tinham pecado. Eles não conheciam o pecado. Eles eram inocentes. Mas a partir do momento que eles conheceram que eles pecaram, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Aleluias! E a partir daí, aleluia, veio morte, veio fome, veio miséria, veio destruição sobre a face da terra. E todos nós estávamos perdidos em pecados e delitos, como diz a palavra de Deus. Mas Deus, por a sua grande e rica misericórdia, aleluias, glória a Deus, depois de ter feito a humanidade e criado o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele poderia ter destruído toda a raça humana, mas Ele queria um conserto. Ele queria que o ser humano olhasse para Ele como um Salvador. Ele queria que o homem reconhecesse Ele como aquele